Eu tenho certeza de que você já deve ter recebido muitos nãos ao longo da sua vida. Que você deve ter ouvido de várias pessoas tudo aquilo que você não é capaz de fazer. Hoje eu quero conversar com você sobre a importância da persistência diante dos obstáculos. Tem uma cidade que eu carinhosamente chamo de Sapolândia. É uma cidade onde só vivem sapos. Lá na Sapolândia, eles têm um costume muito parecido com o nosso. E todo final de ano, eles realizam uma prova, uma competição, uma corrida, para marcar a virada do ano. Assim como a corrida anual de São Silvestre. Só que se você quiser correr a São Silvestre, você sabe exatamente como você tem que se preparar, porque o percurso se repete todos os anos. Lá na Sapolândia, não. Os organizadores nunca repetem o percurso. Cada ano é uma corrida diferente. Em 2019, na última edição, eles pela primeira vez resolveram fazer uma corrida montanha acima. E eles traçaram um percurso, um trajeto, onde os sapos precisariam subir a montanha mais alta da cidade. Começaram a divulgar a prova e mandaram e-mails para todos os sapos, colaram cartazes nos postes da cidade, convocando todos a participarem. Mas quando os sapos viram aquilo, eles pensaram, eles enlouqueceram de vez, vê se é possível subir essa montanha? E muitos sequer se inscreveram. Outros resolveram tentar. E no dia da prova, todos os sapos se reuniram na base da montanha. Tanto os que iam participar da prova quanto os que não iam. E no grupo dos que iam correr, tinham desde aqueles sapos fanfarrões, que foram fantasiados para fazer farra no início da prova, passando pelos corredores de finais de semana, até chegar nos sapos atletas, aqueles que efetivamente estavam disputando a prova. Foi dada a largada e os sapos começaram a subir a montanha. Mas ainda muito no início, era nítido e perceptível que alguns sapos não aguentavam mais correr. E aqueles que estavam só assistindo, estavam conversando entre si e falando sobre como eles eram loucos, aqueles sapos que estavam querendo subir a montanha, que aquilo era impossível. Até que um deles grita: "Ei, vocês são loucos! Vocês não vão subir essa montanha nunca, é impossível!" E um sapo, que ainda estava muito no início da prova, escuta aquilo como se tivesse sido dito no ouvido dele. Era como se estivessem falando com ele. E ele começa a pensar, quer saber? Eles têm razão. Eu estou aqui no início da corrida e já não aguento mais dar um pulo. Eu estou perdendo meu tempo, isso aqui é impossível. E então esse sapo desiste. Ele desce e ele se junta aos outros na base da montanha. E agora qual é o sapo que grita mais alto para os outros que é impossível subir? Ele. Afinal de contas, ele desistiu. Se algum outro sapo chegar no topo, fica muito chato para ele. E um a um, os sapos vão ouvindo aquele coro de vozes que só aumenta. E desistem da prova. Mas tem um que permanece na corrida. E ele segue subindo a montanha. E todos aqueles sapos que estão lá embaixo, eles estão falando, alguma hora ele vai desistir também, ninguém conseguiu, é impossível. Só que esse sapo permanece pulando. E ele pula, e pula, e cada vez mais ele se aproxima do topo da montanha, até que todos aqueles sapos percebem que ele vai conseguir. Ele vai concluir a prova. E ele se torna o único sapo a realizar essa façanha. E quando isso acontece, os outros sapos eles não entendem. Eles ficam surpresos e eles ficam pensando, como será que foi a preparação dele? Será que ele treinou na altitude? Será que ele está usando alguma substância ilícita? Será que ele está dopado? E eles ficam ansiosamente esperando esse sapo voltar para poder fazer todas essas perguntas para ele. E quando esse sapo finalmente chega, ele é cercado por uma multidão que faz perguntas e mais perguntas, até que todos os sapos se dão conta de uma coisa: esse sapo era surdo. E foi exatamente por ele ser surdo que ele chegou ao fim da prova e chegou no topo da montanha. Porque apesar de terem dito para ele que era impossível, ele não ouviu. E sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Durante as nossas vidas, a gente vai ouvir várias vezes, e de muitas pessoas, que é impossível realizar algo. Que os nossos projetos não são realistas, que aquilo que a gente quer é inviável. Mas quem decide o que é possível ou não? Como disse Henry Ford, quer você acredite que você pode, ou que você não pode, de qualquer forma você tem razão. Infelizmente, nós não temos como controlar o que os outros falam para nós. Mas nós podemos criar um filtro e decidir o que vale a pena escutar. Se você me permite uma sugestão, de vez em quando é interessante dar uma de sapo surdo. Eu sou Rafael Zaremba e eu estou aqui para dar a minha contribuição para que você possa se tornar a sua melhor versão. Para que você possa desenvolver o seu potencial máximo. E assim, transformar vidas.
começando pela sua própria e depois as de outras pessoas. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.